E tem uma palavra que a pastora Marli vem pregando, os demais pastores vêm pregando. Nós lembrando que nesse tempo o Senhor tem alertado acerca de não nos deixarmos ser levados pelas distrações, pelos prazeres deste mundo, esse mundo de pecado, esse mundo que é até prazeroso, mas são caminhos de morte. A Bíblia diz que parece ao homem, parece o caminho de bem, caminho do mundo, parece ao homem, mas para Deus, na visão de Deus, é caminho de morte. Está escrito em Provérbios. Então o Senhor vem trazendo essa palavra, nos direcionando a partir de então a respeito da salvação, que nós não devemos cair nas distrações desse mundo, devemos atentar para a lei perfeita de Deus, direcionados pela palavra, direcionados por Ele. Então em Apocalipse capítulo 3, versículo 11 nos diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A coroa da salvação, ou seja, a salvação. Ele diz cuide, ele diz guarde. Esse guardar está ligado a cuidar. Cuidar da salvação. Porque nesse mundo existem vários fatores de risco. A maioria das coisas do mundo é fatores de risco para aquele que tem compromisso, para aquele que quer chegar aos objetivos em Deus, chegar aos propósitos para com o Senhor. E o Senhor está nos dizendo: guarda o que tens, guarda para que ninguém roube o que você tem, preserve a tua vida, guarda o teu coração no Senhor. A Bíblia diz que em tudo nós devemos guardar o nosso coração de tudo que há no mundo. Os pecados, as paixões, as concupiscências da carne, a concupiscência dos olhos. E isso é uma palavra para a família. Uma vez que a família precisa estar de pé diante de Deus, de pé para receber as promessas, temos que estar convictos de que o Senhor é aquele, aleluia, que tem grandes planos, que tem grandes projetos para a nossa casa. Então guarde o que tens para que não roube, para que ninguém roube, porque existem os roubadores da salvação, que se chama pecado, que se chama ignorância, que se chama falta de conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Tanto é que Oséias diz uma palavra que está guardada em meu coração, não vou cansá-la de expressá-la, que diz: prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é para a nossa casa, isso é para a nossa vida. Nós como pais levar os nossos filhos a conhecer ao Senhor. É um processo que não pode haver falha, não pode haver pauta, não. Nós precisamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Hoje, abrindo um parêntese, hoje o Pablo mandou um filmezinho, uma foto da Lavínia, Glória, minha neta, no gasofilácio ali, na hora da oferta, e aquele monte de criança lá, ofertando a Deus. Enquanto isso, a outra menorzinha, a Maitê, pulava na presença de Deus, adorando, olhando, aprendendo, olhando para as meninas que dançam lá, e ela dançando. Eu falei assim: Deus, muito obrigado. Eu estava indo para meditar na palavra. Senhor, muito obrigado, porque era para ser tudo ao contrário, Deus. Eu estava na contramão do Senhor, sem entendimento nenhum do que é andar com o Senhor, do que é participar da tua bondade, do que é participar do teu amor. Eu instruo o menino no caminho que ele deve andar, para quando ele crescer, ele não desviar. Diz a palavra do Senhor.
Guarde o que tens. E a melhor forma de nós guardarmos é ensinar para a nossa casa, ensinar para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos. Nós cantamos aqui que a bênção seguirá de geração em geração, mas começa por nós, começa por mim, começa por você. Aleluia. Guarda o que tem. Não traga a distração do mundo para dentro da tua casa. A tua casa é uma arca. É o lugar mais seguro para os nossos filhos, é dentro da nossa casa. E para nós como filhos de Deus, é dentro da casa de Deus, é na igreja, é na presença do Senhor, é buscando a instrução da palavra do Pai. Nós somos o projeto e tem uma palavra para aquele que é projeto de Deus, família, projeto de Deus. E todo projeto, aleluia, ele tem um índice. Ele tem lá, querido, um índice propício ao projeto. Amém? Tem toda a dica, tem toda a estratégia de como. O que fazer, como fazer, a hora que fazer, o que falar, o que não falar, o que determinar, o que não determinar, o que escolher, o que não escolher. Mente mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia. Então guarde o que tem. A salvação implica que estamos em uma situação ruim, precisamos de uma mudança para melhor. Por isso a salvação. Se está tudo bem, mas quando se fala de salvação, está falando de mudança, de algo que está ao contrário da vontade de Deus, está ao contrário aos aspectos de Deus, aos propósitos de Deus, por isso a salvação. Amém? Então, mas que porém para essa mudança, querido, também implica uma ação propositada de alguém. Quem é esse alguém? O Salvador. Amém? A salvação, ela implica mudança. Agora existe aquele também que vai agir nesse processo dessa transformação ao qual nós precisamos, é o Salvador, para trazer essa mudança. E aí nós atentamos para uma palavra no livro de Mateus, capítulo de número 24, do versículo 37, que diz assim. Então nós vamos entender isso, que a salvação, ela implica mudança. Mudança da nossa parte, mas tem um instrutor, tem uma direção. A iniciar, que é a palavra, o qual nós vamos examinar agora, as Escrituras. Aleluia. Mateus capítulo 24, versículo de número 37, diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Aleluia. A vinda do Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem que a Bíblia está dizendo? Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É disso que nós estamos falando. Então nos dias de Noé não foi diferente, então também não é diferente aos dias de hoje. Querido, não que o homem vai deixar de casar com uma mulher, vai deixar de ser esposa, não é isso. O negócio é que se dão a casamento, mas se dão aos prazeres do mundo e abandona a presença de Deus, abandona os propósitos de Deus, abandona a palavra de Deus, quer os benefícios, mas quer trazer os benefícios para o mundo. Os benefícios é para serem concluídos na presença de Deus. É para serem concluídos na presença de Deus. É uma engrenagem de Deus. Aleluia. Nós somos a igreja, nós somos o povo. Então está aqui, davam-se prazeres, davam-se a casamento, sim. Mas de repente,
Tudo se perdeu. Mas a Bíblia diz que Noé, aqui que está a diferença que nos instrui, que Noé andava com Deus. Repita comigo, Noé andava com Deus. Aleluia. Obedecia a Deus. Tinha um relacionamento com Deus. Ele era justo porque ele tinha um relacionamento com Deus. Ele era fiel a Deus porque ele entendia o que é ser fiel a Deus. Porque ele não perdeu essa conexão com Deus. Você não acha que Noé passou no seu tempo aquilo que nós passamos hoje? Passou sim. O que fez a diferença é que Noé entregou o seu caráter para Deus. Permitiu que o Senhor trabalhasse dia após dia. Aleluia. Eu posso ver Noé na dinâmica da construção da arca. Deus falando com ele no talhar da madeira. Tirando aquilo que está torto. Opa! Ora, xereabaná, serrote. Um facão, um faim, arrancando aquelas pontas. Eu vejo Noé trabalhando, Deus trabalhando no caráter dele, naquilo também. Aquilo que nós construímos em nossa volta, o em prol de alguém, tem a ver com o nosso caráter, tem a ver com o caráter da nossa casa, tem a ver com a nossa dinâmica, a dinâmica da nossa família. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós produzimos. A Bíblia diz, produz frutos. Nós viemos produzir frutos dignos de arrependimento. E o Senhor disse, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Porque o reino do homem é falível. O reino de Deus é infalível. O pensamento do homem é falho, mas o de Deus não. O de Deus é perfeito. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos guardar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Um modelo de caráter perfeito. Sentiu as mesmas paixões que nós sentimos. Jesus se tornando homem, viveu em família. Aleluia! Deus escolheu José da tribo de Davi, porque José era justo. Maria era de uma humildade, oh glória, contestada por onde ela passava, em especial aos olhos de Deus. Então o nosso caráter determina o projeto de Deus em nossas vidas. Faz, Senhor, mas o Senhor vai te levar para dentro do projeto dele, pai, mãe, aleluia, para te moldar, porque você é um projeto de Deus. A tua família é um projeto de Deus. Não desanime. Oh, glória. Oh, Rabaxarabanaia. Oh, Deus. E o Senhor continua nos instruindo nesta noite. Foi assim, querido, no tempo de Noé, como os dias de hoje. Deus busca salvar as famílias, tendo Noé e sua família com um exemplo de padrão, como exemplo de padrão de fé para a salvação. Veja bem, para a salvação, não para ter coisas, é para a salvação. A nossa fé não está ligada em buscar a Deus para ter coisas, para ter uma vida confortável.
Porque o conforto de Deus não está ligado nas coisas terrenas, ainda que Ele nos dá. Deus abençoa, Ele dá o melhor. Mas o melhor de Deus mesmo ainda está por vir, querido. Aquilo que é inédito, aquilo que os olhos não viram, que o ouvido não ouviram, que não subiu ao nosso coração, é o que Deus tem preparado para a família. Oh glória! É o que Deus preparou. Algo jamais inaugurado. Vê o projeto de Noé. Jamais inaugurou-se uma arca como aquela. É o que Deus tem para a família. É algo novo. Você vai inaugurar algo novo. Se você crê, diz amém. Você vai viver novas coisas na tua casa, na tua família, porque é projeto de Deus. Alinha o teu coração, alinha a tua vida, alinha o teu caráter com a vontade de Deus. Oracandarabachei. Projeto tem um seu processo. Todo projeto passa pelo processo. É como a construção de uma casa, assim a construção da essência da nossa família, da essência da nossa casa. Toda casa tem a sua essência, aleluia. O que importa é que o Senhor está dentro dela, junto, amém. Ora xarabacandarás, oh aleluia. Então veja bem, Noé andava com Deus. Amigo de Deus. Deus está chamando a família para andar com Ele. Deus é amigo da família. Ele é pai, mas também é amigo. Jesus disse aos seus discípulos: se fizeres tudo o que eu peço, aleluia, eu vos chamo amigo. Se fizerem tudo o que eu te peço, aí vocês serão meus discípulos. Discipulado. Andar com Deus para ser discipulado. Andar com Deus para ser preparado. Andar com Deus, andar com Deus. Aliança com Deus. Obediência a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E lá no versículo 11, aliás, no versículo 11 do capítulo 6 de Gênesis, Deus anuncia o dilúvio até então. Deus tinha dito para Noé: Noé, olha, faz uma arca aí. Faz uma arca, porque vai chover 40 dias e 40 noites e vai haver aí um dilúvio. Quase 120 anos anunciando, construindo a arca e anunciando. Noé, quando começou, ele começou com cabelos pretos, depois os cabelos ficaram grisalhos, depois os cabelos embranquecidos, talvez um pouco falhos, naquele sol, e sofrendo escárnio, porque ele cria. Então você não tem que dar ligança para o mundo. Se estão te acusando, para que você vai na igreja? Para que você vai andar com Deus? Para que você vai? Para que você vai para a oração? Para que você está indo no culto? Deixa as pessoas falar. O mundo vê isso como loucura, como no tempo de Noé. Noé viveu isso mais ou menos 120 anos, ouvindo os escarros no pé do ouvido dele, mas a Bíblia diz que a vida dele é alinhada com Deus. Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Noé não olhava para as crises e falar para que vai chover num lugar que não haveria chuva de espécie alguma, e falar que vai chover, isso é fé. Jesus diz que vai voltar, querido. Jesus diz que vai voltar. Portanto, guarde o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa, porque Ele vai voltar. Amém? Ele vai voltar. Ele vai voltar por conta de quem? Por causa da família. Ele vai voltar por aqueles que creem. Ele vai voltar no intuito, querido, não mais de, olha, está tudo certo. Não, vem para cá, vem para mim, vem para perto de mim. Vamos embora para casa. Vamos embora para a casa do Pai.
A Bíblia diz que nesse mundo todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Então ali, Deus anuncia o dilúvio. No versículo 11 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Não é a nossa vista, é a vista de Deus. E o que importa é de como Deus vê, nem sempre como nós vemos, porque a nossa mente é pequena. Há um tempo passado, na janela do meu quarto de madrugada, eu acordei com gritos de socorro, gritos de pelo amor de Deus, não faça isso, não faça aquilo, palavras de baixo escalão e tudo. Meu Deus, de madrugada, eu e minha esposa, nós acordamos. Ela, o que é isso, Edmilson? Massa, está tendo uma confusão para umas bandas aí. Eu fui orar. Aí eu fui a meditar, Senhor, outra hora eu estava do lado de lá. Agora estou aqui no meu quarto, num lugar seguro, testificando da Tua presença conosco, ao lado da minha esposa. Os meus filhos estão dormindo em paz, cada um na sua cama. Outrora não era assim. Senhor, tem de misericórdia. Senhor, tem de misericórdia. Uma janela. Às vezes nós fechamos a janela para um grito de socorro. Às vezes você não vai nem poder ir lá mesmo não, mas você pode clamar ao Senhor que o socorro virá. A Bíblia diz que o socorro ele vem na hora da angústia. Amém? Às vezes não é nossa, é do seu próximo, é do seu vizinho, alguém perto de você. Você, ó, aleluia. Clamar por aquela casa, clamar por aquela família, clamar por aqueles filhos, clamar por aquele pai, pelaquela mãe, clamar, Senhor, socorre lá, Senhor, traz, Senhor, traz a Tua paz naquela casa, porque a família é um projeto de Deus, e o que Deus nos faz, e nos leva a entender, que aquilo que nós fazemos como projeto é de em prol ao próximo, a nós e ao próximo. Amém? Repita comigo: eu me importo. Amém? Importar pelo projeto de Deus. Aleluia. Oh, e o Senhor continua nos direcionando que as vistas de Deus. A questão é as vistas de Deus. Ele falou para nós, não é as minhas vistas, isso aí não está bom. Então sim, Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Os olhos do Senhor estão sobre os bons e sobre os maus. Provérbios 15:3. Em Hebreus 4:13 fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra e a nossa vida é nua e patente aos olhos daquele que nós temos que tratar. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? Com olhar de misericórdia, com olhar de amor. Mas o olhar de amor de Deus não vai isentar aquele que está aprofundado no pecado, a não ser que ele se arrependa e se torne para o lado certo. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que confia no Senhor e anda nos seus caminhos. A bondade de Deus está sobre esse homem, está sobre a casa deste homem, por ele confiar e obedecer a Deus. Aí nós olhamos para a vida de Noé. Noé, ele era bem-aventurado,
porque ele confiava em Deus e andava nos caminhos do Senhor, ele andava com o Senhor, e ele disse: olha, tudo que você fizer vai dar certo, você vai prosperar em tudo que você fizer, a sua esposa será como uma videira em volta da tua casa. É assim a mulher que anda com o homem, que é casado com o homem, que anda, que serve a Deus, que teme a Deus, ela é uma conselheira, é a conselheira para os filhos, ela é conselheira para os vizinhos, ela é conselheira para aquela que se assenta com ela à mesa da casa dela, aleluia, e os filhos estão de olho, os filhos estão aprendendo, aleluia. As mulheres mais novas instruem as meninas mais novas no Senhor, como diz a palavra de Tito. Palavra do Senhor. Há uma responsabilidade para os pais, mas também há uma responsabilidade para as mães. Está escrito na palavra. Isso tem a ver com o projeto, a instrução, a construção dessa arca, a arca da família. Aleluia. Glória a Deus. Então Noé creu em Deus, mas quanto os da sua volta simplesmente seguiram a vida sem levar Deus em conta. Como eu disse antes, davam-se a casamentos, casavam sim, mas se dava aos prazeres do mundo, com os benefícios que Deus deu no casamento, mas se perderam totalmente. Essa palavra de Gênesis, ela prova isso. Então o dilúvio veio como Deus disse que viria. Então o dilúvio tem a significância, repita comigo, salário. O dilúvio é o salário do pecado. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, acrescento. Amém? Então o dilúvio, querido, é o salário do pecado. O dilúvio, essa tempestade terrível, hoje eu assisti um trechinho enquanto eu almoçava de pescadores, pescas mortais, quando aquele navio vai lá para aquele bem do mar, lá no azul do mar, lá as tempestades são fortes. E esse barco chacoalhava, parece que ele levantava assim o bico, assim, 3, 4 metros, bah, e os caras lá dentro pescando aquele caranguejo real que chama, caríssimo. E eu observando e lembrando do dilúvio, lembrando da arca. Falei assim, meu Deus, como foi terrível aquele dia. Mas interessante que aqueles pescadores que eu vi, eles estavam tão felizes, tão alegres, porque tinha um prêmio ali. Mas eles tinham seguro, eles estavam seguros daquele barco. Um barco que propício para aquelas ondas. É assim que Deus quer fazer em nós, na nossa casa. Que ainda que haja vento, que ainda que haja tempestade, mas estaremos seguros nele. Seguro no Senhor. Porque Ele vai estar, amém? Junto. Então nós vimos que o dilúvio veio, você pode confirmar na palavra de Gênesis 6, Gênesis 7, por aí. Noé, ao contrário, ele levou a sua família, o dilúvio veio, mas não é ao contrário o que aconteceu por andar com Deus. Ele teve a legalidade, repita comigo, legalidade. Legalidade. Querer entrar na arca é uma coisa. Ver a arca também é uma coisa, pode até ver, aleluia, pode até saber, como muitos viram Noé, mas agora a legalidade para entrar na arca, repita comigo, obediência, fé,
meditar na lei perfeita do Senhor de dia e de noite. Amém? É isso que vai nos dar legalidade, porque vai vir o conhecimento, e através do conhecimento nós vamos ter discernimento da nossa casa, como ela deve estar, para estar sujeita a entrar na arca. Amém? Saber da arca, ver a arca sendo construída, saber a altura, a medida. Oh glória, maravilha, lindo, oh que coisa linda, que visão maravilhosa, oh glória, alimenta até a alma da gente. Mas o experimentar do navegar dela é que é o negócio. E a gente entende que nós precisamos ser como Noé. Essa legalidade e obediência, meditar na vontade de Deus de dia e de noite, andar com Deus. Aleluia. Tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então, a família de Noé estava segura e salva na arca da salvação. Amém? Leve a sua família para a arca. Fala para o seu irmão, dá uma catucadinha nele, pode catuque ela aí. Diz para ele, leve a sua família para a arca. Aleluia. Deus está te apontando o caminho. Deus está dizendo o que você fazer, o que eu fazer, o que nós fazemos. Andar com Deus. Viver a prática da lei perfeita do Senhor. Ouvir e praticar. Como uma frase que eu guardei no meu coração. Ouvir para aprender, aprender para praticar e praticar, aleluia, para usufruir. Amém? Para usufruir. Esse é o caminho. O caminho da lei perfeita do Senhor. Seja um anunciador no seio da sua família. Procura viver esse padrão. Deixe os seus filhos ver você estudando. Deixe os seus filhos ver você meditando. Deixe os seus filhos ver o casal se importando com as coisas de Deus, marido e esposa. Deixe os seus filhos participar disso. Deixe os seus filhos participar disso. Isso tem a ver com ensinamento. Vira o seu irmão, como está a sua arca? Como está a sua arca? Fala assim, a minha arca é a minha família. Aleluia. Testifique-se que os que está acontecendo, Deus está a par. Aleluia. E para fecharmos e orarmos, seja pela fé. Agora o convite é essa arca. Pastor, mas essa arca que você está falando é a arca lá de Noé? Não. Tem uma outra arca, que se chama Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diz a palavra do Senhor. Jesus é a segunda e única e definitiva arca da salvação. Amém? Ele disse, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou lhe teria dito, pois eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu voltar vos levarei para mim, para onde eu estiver vós estejais comigo. E o que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele diz que ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ele diz, eu sou a porta. Ele diz também que eu sou a porta. Ele é a arca, mas também a porta. Aleluia. Oh glória. Na arca não falta nada. Amém. E que se diga que se eu receber o convite para entrar nessa arca que é Jesus, tem uma porta nessa arca para a salvação, a única porta. Fala assim, a única porta. A cruz. A cruz é a porta.
o madeiro que Ele levou sobre si, levando os nossos pecados, nos dando o perdão. Nós precisamos passar pela cruz, não mais para condenar, porque Ele já levou a condenação ali naquela cruz. Ele expôs a vergonha, o diabo. Ele expôs a vergonha, a morte. Mas por que, pastor Edmilson, então passar pela cruz? Para você tomar posse dos benefícios que ela te proporcionou. Os benefícios da cruz. A salvação, a cura, a libertação da tua casa, da tua família, dos teus filhos. É necessário passar por aqui. Passar pela cruz. Pela fé. Aqui é uma simbologia. Passar pela cruz. Jesus diz que aquele que queira me seguir, ponha a sua cruz e me siga. Venha após mim. Aleluia. Então, pai e mãe que aqui estão, há um convite nesta noite. Quer entrar na arca? Pergunta bem, queres entrar na arca? Queres conhecer essa arca? Quer ficar seguro dentro dessa arca? Confesse a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Como diz na palavra de Romanos, a saber, que se com tua boca confessar Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o que Jesus morreu e ressuscitou dos mortos, você será salvo. Salvo. Então a salvação é a graça. Jesus Cristo, a arca da graça. Jesus Cristo, a arca da reconciliação. Jesus Cristo, a arca da salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Salvos para a eternidade. Salvos para estar com Ele na eternidade, com o Pai eterno. Amém? Então guarde o teu coração. Guarde, aleluia. Guarde o que você tem. Guarde o que sua casa tem, não deixe ninguém roubar, amém? Cuide da salvação. Filho, seu irmão, fala para ele, cuide da salvação. A salvação é a tua segurança em Deus, na eternidade para com Deus. Existem dois tipos de eternidade: a com Deus, que é o dom gratuito, e fora de Deus, que é o salário do pecado. Aleluia. Coloque sobre os seus pés. Eu quero passar para o pastor Lúcio, mas a pastora Andréia